Vamos lá. Então vamos aqui. Sexta, deixa eu ver aqui. Mais uma sexta. Mais uma sexta? Do Roberto Tinta. Pronto, vamos lá. Roberto Tinta mandou uma sexta. Vamos lá. Jaqueline dos Santos, Cajazeira 10. Jaqueline dos Santos. Quem mandou? Quem mandou foi a Dona Vitória. Dona Vitória, isso. Pode pegar aqui. Aqui, ó. Pode pegar. Pronto. Jaqueline. Ô, Robson, ela está esperando a vaga dela, viu, aí na JG. Ela quer trabalhar, em nome de Deus. Mais uma sexta. Mais uma sexta. Presente de Dona Vitória. Isso. Bora. César da Fazenda Grande 2. César, da Fazenda Grande 2. Grande César. César, no outro programa, ele ganhou uma cesta, então ele vai levar logo a cesta dele. Aqui, Zé, pode pegar essa aí. Dona Vitória mandou. Pega o outro pacotinho aqui também. Pode levar. Obrigado. Você mora onde? Fazenda Grande 2. Esse cara, onde ele está, ele fala Geraldão. Eu passo de manhã, ele está lá no Bacana, aí vai, chama e a gente toma café, é muito legal. Vai com Deus. Parabéns. Parabéns. A semana passada ele ganhou uma cesta. Eu posso dar uma cesta a uma pessoa, Mara? Pode sim, claro. Posso? Dona Vitória, posso dar? Não, entrega aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Suilão, vem cá, por favor. É o pai de Suilão, eu chamo ele de Suilão. Entrega ali a Dona Ruth, por favor. Quem mandou foi Dona Vitória. Entrega ela. Ali. Ruth. Foi Deus que mandou. Quando ele toca de Geraldão. Olha, para mim, graças a Deus, eu passo a semana pedindo uma cesta, um colchão, uma cama, um saco de cimento, um emprego, porque tudo é Deus que dá. Mais uma cesta, Geraldão? Não, vamos nesse armário. Vamos lá, vamos nesse armário aí. Quem quer? Toda dona de casa gosta de um armário, né? Então vamos lá. Vamos atenção. Lá. Quem vai pegar aqui agora é você. Quem mandou? Bazar Santa Helena, o grande Edmundo. Obrigado, Edmundo. Vamos lá. É eu? Vou tirar lá de baixo, viu, mano? Tchan. Vamos lá. Jaqueline, Cajazeira 6. Rapaz. Jaqueline. Olha, essa sujeita tinha 6 anos de idade quando eu comecei esse programa. Está com quantos anos? 38. 38. Ela tinha 6 anos. Pode pegar a sua cesta. Foi o armário. Não vou dar armário a ela, não. Pode pegar, minha filha, pode levar. Vamos aplaudir. Agradeço, Edmundo. Obrigada, Edmundo. Bazar Santa Helena. Bazar Santa Helena, obrigado. Pronto. Ganhou. Legal, viu? Botar a área de serviço aí para botar os produtos. Vamos lá. Aqui uma cesta básica do Ideal. Tira aqui. Mais um. Quero agradecer. Eu fico feliz na minha vida. Feliz de ter uma cesta básica para sortear. É muito bacana. Bernardo, da Fazenda Grande 3. Bernardo, você mora onde? Fazenda Grande 3. Fazenda Grande 3. Ganhou a cesta. Você pode pegar essa caixa aí. Pode levar. Quem mandou foi o Ideal Supermercado. Para Lilo. Mais uma cesta aqui. Rosana Alves. Cajazeira 5. Alves. Cajazeira 5. Cadê a Rosana? Aqui, ó. Pronto. Ganhou aqui uma cesta. Foi do Fazendão. Isso. Pronto, tá aqui. Uma cesta aí. Agradeço ao Fazendão. Que Deus abençoe. Você mora onde? Cajazeira 5. Cajazeira 5. Maiara, vamos de música? Vamos lá, Geraldão. Atendeu o pedido de quem? Geraldão, falando em Cajazeira 5, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra Lica. Vamos embora, mano. Obrigado, gente. Geraldão e o povo! Olha o Geraldão aí, gente! CNT Play. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo.
sejam bem-vindos ao Terroir Brasileiro desta semana. Essa semana a gente quer contar um pouquinho para vocês sobre a história do cristal, sobre as nossas taças de cristal e como nasceu isso. Para falar de cristal, a gente vai falar de vidro e como é que nasceu o vidro na humanidade. Alguns historiadores situam o nascimento do vidro, a descoberta do vidro, por volta de 7.000 anos atrás com os fenícios. Os fenícios cozinhavam, enfim, as suas refeições, né? E em algum momento eles usaram pedras de nitrato de sódio junto com uma areia, que era quartzo. E naquele momento o fogo da sua refeição acabou surgindo pedaços de vidro no final da fogueira, né? Foi aí que começou o vidro. Por volta de 1400 a.C., os egípcios começaram a produzir vidro de maneira artística, artesanal e com pequenas peças, que inclusive eram confundidas como pedras semi-preciosas, porque gerava um artefato que naquela época não era conhecido. De lá até os romanos começaram a produzir vidros planos para suas janelas e criaram uma técnica disso. Isso em torno de 100 a.C. Em 1300, depois de Cristo, o vidro ganhou um impulso muito grande em Veneza, na Itália. E lá surgiu o primeiro conceito de cristal. Porque o cristal hoje, como se conhece, é feito de óxido de chumbo, que tem um percentual normalmente de 24%. E aí esse vidro se chama de cristal, por essa definição. A partir daí nós chegamos às nossas taças de cristal, que são, hoje, essas que estão comigo aqui, são todas produzidas no Brasil. Afinal, nós estamos falando de um terroir brasileiro. E a partir de agora a gente vai contar um pouco de como se usa, para que cada taça serve. E lembrando o seguinte, você pode tomar o seu vinho da maneira que você quiser, não é necessário que ele esteja numa taça de cristal para ele ficar melhor. Mas a experiência com uma taça de cristal sempre é muito prazerosa. E é isso que a gente quer trazer para vocês a partir de agora. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras de seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom, agora a gente quer começar a mostrar para vocês as taças de vinhos produzidas, taças de cristal produzidas no Brasil, né? A gente tem várias cristalerias importantes, né, que ao longo do tempo fizeram história no Brasil e ainda continuam, né, produzindo vidros, cristais de excelente qualidade, né? E a gente vai começar a mostrar de início o que foi produzido aqui no Brasil. Essa taça é a taça oficial do espumante brasileiro. Essa taça, ela tem características únicas porque ela foi de um estudo pela Associação Brasileira de Enologia, pela Embrapa, o Vivinho, e pela Cristaleria Strauss, né? E que surgiu essa taça aqui, que tem umas características importantes em termos de tamanho de pé, volume, né? Isso foi feito um estudo, né? Não chegou ela não nasceu por acaso, e principalmente ela tem aqui no fundo uma gota, uma ponta. Essa ponta, que é bem pronunciada aqui e foi estudada, ela tem uma característica importante, porque o espumante que é colocado aqui permite que o perlage, aquelas bolhas que sobem ao longo do tempo enquanto o espumante está na taça, seja muito mais intenso e permanente. Então ela proporciona
uma avaliação, uma degustação do vinho de uma forma muito especial. E aí a gente queria apresentar para vocês. Essa é a taça oficial do espumante brasileiro. Óbvio, o espumante brasileiro já é um dos melhores vinhos no mundo. Bem-vindos ao Terroir Brasileiro. Ontem a gente começou contando a história do vidro, né, e do cristal. E hoje a gente quer apresentar um pouquinho para vocês de novas taças. Então a gente tem aqui outra taça de espumante, também com aquela gota, para que o pelagem, né, como eu falei para vocês, continue sendo permanente. E essas são sugestões de taças que estão no mercado. Eu sei que o público feminino muitas vezes gosta, porque tem uma forma muito mais bonita, né, às vezes de não ser só comprida, né? Aqui outra um pouquinho maior, né? E a gente vai passando por aí. Aqui a gente está hoje na Rafinata, em Caxias do Sul, e ela tem também como sugestão uma taça de espumante extremamente elegante, que é com uma borda um pouco maior, não fechando, né, para que a gente possa ter um pouco mais de acesso aos aromas. Então, espumantes, é óbvio que a gente tem taças para que a gente possa tomar e vários modelos, e você vai se adaptando. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, sejam bem-vindos ao Terroir Brasileiro. Hoje a gente quer contar um pouco mais de história para vocês, talvez um pouco de lenda também, mas a gente quer falar da primeira taça para tomar espumante no mundo praticamente, que é uma taça que chamou a atenção e marcou a época e chegou até os nossos tempos. Hoje em dia não se usa mais essa taça tanto para espumante, mas mais para drinks, né? Mas na época ela foi uma taça criada para beber champanhe na França, né? Essa taça aqui, que é conhecida basicamente como Maria Antonieta, mas o nome dela é Cuvée. É uma taça que a lenda ou a história, né, diz que ela foi baseada no seio da Maria Antonieta para que tivesse essa pegada, né, para que se possa tomar o champanhe. Era dessa forma, né? E óbvio, isso aqui hoje em dia a gente nem usa porque esquenta e não dá o perlage, né? O que acontece com essa taça é que existem muitas histórias, né? Dizem até que ela foi feita com o seio de outra mulher, que é a Madame de Pompadour, mas enfim, ela é uma taça que marcou época, é uma taça que chegou aos nossos tempos e era sinônimo de elegância, né? Uma taça de origem francesa que traz uma história para vocês. Era isso que a gente queria contar hoje. Bem-vindos ao Terroir Brasileiro, né? E essa semana toda a gente dedicou a falar do cristal, falar sobre taças brasileiras, falar um pouco da história, contar um pouco das lendas e dos mitos, né? E falamos exatamente como foi feito, qual é o material, e hoje a gente quer já entrar nas taças propriamente ditas para vinhos tintos, brancos, para água, também vamos ter para vinho do Porto, enfim. E a gente quer trazer essas sugestões. A gente começa por uma taça incrivelmente elegante. Esta é uma taça especial, ela cabe mais de 1 litro de vinho aqui dentro. Mas a recomendação dela é para vinhos encorpados, como os nossos Cabernet Franc, como os nossos Merlot. A experiência nessa taça é muito boa. A gente chama de taça para um vinho tranquilo, ela não tem aquela ponta que a gente falou nos espumantes, né? Mas ela é uma taça que realmente é imponente, né? E te dá uma sensação, uma experiência incrível. Bem-vindos ao Terroir Brasileiro e chegamos na sexta-feira. Sexta-feira é um dia especial, como sempre, né? O dia de você escolher o seu vinho para o final de semana. E a gente quer trazer um pouco mais de informação sobre cristais e taças brasileiras.
Mostramos para vocês ontem a taça do vinho tinto, vinho branco sempre um pouco menor, né? E aí a gente tem como sugestão essa taça nessa linha, mas a tendência é que você tome o vinho branco numa taça menor que a do vinho tinto. A partir daí a gente vem descendo até a taça de água, né? Que vai ficar junto com vinho branco, vinho tinto, vinho branco e a taça de água. Obviamente, no posterior, a gente pode ter ainda uma taça para vinho do Porto, que é uma taça pequena, para uma degustação, para uma sobremesa, que a gente, ao longo do ano, vai contando para vocês qual é a melhor harmonização. Hoje ainda a gente queria mostrar para vocês uma peça diferenciada, que é um decanter, né? E às vezes as pessoas olham, para que serve o decanter? O decanter foi uma peça criada para exatamente isso, decantar o vinho. Decantar o vinho, por quê? Porque alguns vinhos encorpados, guardados por muito tempo, eles precisam respirar. E precisando respirar, nada melhor que uma superfície bem ampla, que nem esse decanter que eu mostrei para vocês, para que o vinho possa ser oxigenado e solte os seus melhores aromas. CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Olá pessoal, está começando mais um Deconto Show de Pesca. Estamos aqui na represa do Capivari, Campina Grande do Sul, município aqui vizinho a Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Fica mais ou menos uns 60 a 70 quilômetros da nossa capital. E você vindo de São Paulo, em torno aí de uns 350 quilômetros mais ou menos. Uma represa aqui muito especial para pesca esportiva. Todo pescador esportivo mais antigo, eu tenho certeza que já pescou por aqui ou pelo menos já ouviu falar dessa represa. E depois de muitos anos dela bem baixa, nós tivemos nesse ano, graças às chuvas aí que tivemos nos últimos meses, essa represa novamente cheia no topo, e isso trouxe muitas possibilidades de pescaria. E é isso que a gente veio mostrar aqui para vocês. Hoje estou mais uma vez aqui com o pai e também com o nosso grande amigo Fábio Alemão da Tropical Frog, para poder fazer para vocês uma pescaria de traíras. A nossa ideia é variar entre iscas de superfície, como os frogs da Tropical, e iscas de fundo também, de acordo com aquilo que a traíra